Olá amigos e amigas da França Entre Amigos, eu sou o Luiz Antônio da empresa de receptivo França Entre Amigos e eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha cidade que eu tanto amo e que é, na minha opinião, a melhor cidade do mundo para se viver. Vamos lá? Nice é muito fácil de se desenrolar em Nice. Eu vou mostrar para vocês a lógica da cidade. Vocês vão entender rapidinho. E começa aqui nesse edifício. Estou falando do Hotel Negresco, tá? Quando vocês vierem passear em Nice, vocês têm que começar a sua caminhada turística, digamos assim, nesse ponto. E aí vocês vão, como quem está olhando para o Hotel Negresco, vocês vão seguir naquela direção Nice histórica. Esse aqui é o Hotel Negresco. Ele foi construído por um romeno. Depois ele acabou se desfazendo do hotel, se encheu de dívida, mas é sem dúvida o principal cartão postal de Nice. É um hotel palácio. Aqui na Promenade des Anglais tem diversos outros, eu vou mostrar para vocês. O Hotel West End, Westminster. O próprio Meridian também é muito elegante. E eles ficam aqui na Promenade des Anglais, enfeitando essa avenida que é considerada uma das mais bonitas, uma das mais famosas do mundo. Ó, quando vocês estiverem caminhando aqui na Promenade des Anglais, vocês vão poder parar aqui nessas pérgolas nos dias de sol intenso para tomar ficar na sombrinha de boas, descansar um pouquinho. No verão eles colocam vaporizadores. Esse vídeo está sendo gravado no inverno, tá? E tá todo mundo com blusa de frio, mas super agradável, gostoso, e isso tem tudo a ver com a história de Nice, dias de inverno ensolarados, porque foi essa característica que fez com que Nice se tornasse um grande polo turístico internacional, isso há 200 anos atrás. Bom, então vocês vieram andando lá do Hotel Negresco, que tá lá, ó, e vieram até aqui neste local. Ou você pega a Coulée Verte, e eu vou escolher esse caminho aqui, tá? Ou você continua aqui na Promenade des Anglais e vai até o Vieux-Port lá embaixo. Eu vou pegar a Coulée Verte e vou dar a volta no Vieux-Nice e vou sair por lá. Ó, gente, esse aqui é um monumento que marca o início da Coulée Verte. Coulée Verte, ela é repleta de esculturas, obras de arte, espaços para a criançada brincar. E Coulée Verte pode ser é um espaço urbanizado com o intuito de colocar plantas. São esses lugares onde a gente vai caminhar em meio à natureza, só que normalmente em pleno meio urbano, dentro das cidades. Então quando você vem na Coulée Verte é esse tipo de atmosfera que você vê, então é muito agradável. Ó, nesse momento nós estamos na Place Masséna em homenagem ao Marechal de Napoleão. É a praça mais bonita de Nice. E aí você tem aqui, ó, esses edifícios com essa cor terracota. Ali fica a Galeria Lafayette e no meio da praça atravessa o tramway. E lá para dentro, né, nós estamos ainda na Coulée Verte, ela segue aqui adiante. E lá para dentro vocês têm a Jean Médecin, que é a avenida mais comercial de Nice. Eu diria que é a Champs-Élysées de Nice. E aqui na Place Masséna você tem esse panorama. E é também a divisão entre a velha Nice do lado direito, tendo o mar nas costas, e a Nice moderna do lado esquerdo. E aqui você tem essas esculturas, ó, que à noite elas brilham. E a mensagem que o artista quis passar é uma conversa entre os povos, o diálogo entre os continentes. Agora nós estamos na Ópera de Nice. A Ópera de Nice, ela foi... essa ópera passou por um momento trágico. Em 1881 houve um incêndio aqui em que morreram mais de 60 pessoas, gente. Ela foi toda reconstruída. Mas o que eu acho curioso nessa ópera é que ao invés, a fachada dela, né, ela tá virada para dentro e de costas para o mar, porque na época em que ela foi inaugurada não era moda, né, tomar banho de mar. Então o pessoal não estava nem aí para o mar, na verdade. Frente para a ópera, né, aqui ó, você tem a confeitaria mais tradicional de Nice.
a Henry Auer, que existe desde 1820. E ela faz essas geleias aqui, ó, tá vendo? Na base de frutas. Quase 200 anos, né, de existência. Completa 200 anos esse ano. Agora nós estamos na Cours Aléa. Aqui era o ponto de encontro até o surgimento da Promenade des Anglais. Era aqui na Cours Aléa que era o ponto de encontro da elite niçoasa. Hoje em dia se encontra uma feira como essa que vocês estão vendo aqui. Nas segundas-feiras tem uma feira de antiguidades muito bacana, vale super a pena. Quando vocês estiverem nisso, vocês têm que experimentar a soca. É uma espécie de crepe à base de farinha de grão de bico. Todo mundo vem aqui na Chez Teresa para experimentar a soca. É bem gostoso. Agora, quando vocês estiverem passeando pelas ruas de Nice e ouvirem uma explosão, não se assustem. Nada mais é do que uma tradição da cidade que eu vou explicar para vocês. Ouviram? Essa tradição surgiu em 1860 com o Sir Thomas Coventry. Eu gostei de falar esse nome. O Sir Thomas Coventry tinha uma esposa que era muito conversadeira, falante. Ela saía para passear com as amigas e esquecia da vida. Ele ficava lá em casa, cadê meu almoço? Eu tô com fome. Então ele começou a dar tiros de canhão ao meio-dia para avisar a mulher dele que estava na hora dela voltar para casa. O Sir Thomas Coventry propôs ao prefeito da cidade na época de assumir todos os encargos relacionados a esse tiro de canhão. Pediu autorização para o prefeito da cidade de fazer isso todo dia ao meio-dia. Só que 25 anos depois ele foi embora e parou de arcar com essa despesa. E aí os cidadãos da cidade pediram para o prefeito de manter essa tradição. E através de um decreto municipal criou-se essa tradição de dar um tiro de canhão todo dia ao meio-dia. E ela se perpetua até hoje, graças à ideia do Sir Thomas Coventry. E a tradição de visita, de turismo em Nice começou durante o inverno por causa do clima agradável. Então, os turistas ingleses, principalmente, fugiam do verão em Nice igual o diabo foge da cruz. Porque era muito quente, era cheio de mosquito, de pulga, uma poeira terrível. Então, os niçois, eles ficavam aqui e tinham que enfrentar essas adversidades climáticas, digamos assim. Principalmente o calor. E como é que eles faziam para confrontar o calor? Tradicionalmente, as construções da cidade, que vocês vão ver aqui no Vieux Nice, na parte histórica, todas elas têm entradas, ó. Todas as portas que dão acesso aos edifícios têm essas janelas, de modo a permitir a entrada de ar e facilitar a circulação, né? Criando assim uma corrente de ar, um courant d'air. Vocês veem por todos os edifícios têm, com o advento do ar-condicionado, né? Então algumas estão tampadas, mas a maioria dos edifícios possuem essas entradas. Outra coisa também são aquelas janelas ali, ó, vocês estão vendo, que elas ficam fechadas, mas tem uma pequena abertura, de modo a impedir a entrada do sol e permitir a entrada do ar. E uma coisa muito bacana de fazer aqui nisso, obviamente, é passear pelas linhas estreitas, contemplando as lojinhas, né, que tem para todos os gostos. Aqui nós estamos na Praça Garibaldi e à nossa frente é a entrada da praça, a entrada norte, né? Era uma estrada que vinha de Turim, né? Que era a capital da Savoia. E aí vocês têm esses prédios em formato que formam, né, uma espécie de fortaleza, uma praça quadriculada que configura aí esse nome de Praça Royal, mas na época em que Nice pertencia à Savoia. E aqui à nossa frente nós temos uma homenagem ao Garibaldi. O Garibaldi nasceu em Nice e é conhecido como o herói dos dois mundos. Aí aqui você tem uma estátua com duas mulheres e um bebê ao meio, que é o Garibaldi, com a mãe França e a mãe Itália. E aqui abaixo você tem esses remos, porque o Garibaldi foi um grande navegador, primeiro herói, dizem, né, o primeiro super-herói internacional. Ele era muito midiático na época dele, né? Agora nós estamos no Vieux Port de Nice, com seus super iates, ó, um mais lindo que o outro. E lá do outro lado tem uns barquinhos menorzinhos, mais tradicionais. Lá ao fundo, direção Mônaco, direção Itália, a colina, né, do Montbauron. E aqui em volta, ó, essas construções
com a cor vermelha, terracota, e a gente vê aqui, apesar do Vieux-Port ser anterior, né, a aquisição de início pelos franceses, a anexação, né, a gente vê alguns exemplos de construções francesas, né, então a gente sabe que isso aí foi feito depois de 1860. E aqui o edifício onde nasceu Giuseppe Garibaldi. Vocês veem o tramo e foi inaugurado ano passado, ó, então deu um toque de modernidade incrível para o velho Porto de Nice, que como vocês podem ver não tem nada de velho, né? Aqui, ó, vocês têm esse monumento aos heróis da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E aqui você tem escrito o nome dos cidadãos de Nice que morreram em combate. Aí a gente vê como Nice tem influência italiana, né? A gente vê os sobrenomes, né? Basso, italiano, Becassino. E olha a altura. Olha como é alto esse monumento. Agora, para acessar a colina do Chateau, vocês têm essa escada aqui, ó. Então precisa de fôlego para subir. Quem assiste o conteúdo da França Entre Amigos, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, sabe muito bem que tem um elevador aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Vocês podem pegar o elevador, ele é gratuito. E, né, antigamente tinha uma fortaleza aqui que o Luís XIV mandou destruir completamente. Então é interessante, né? Lá em Paris, Luís XIV é sinônimo de construção, de grandes obras. Aqui é sinônimo de destruição, né? Aqui do alto, né, da colina do Chateau, nós temos esse panorama espetacular aqui da Missa La Bella. E olha que interessante, ó, todo o percurso da Promenade des Anglais, o Hotel Negresco lá embaixo, a Coulée Verte, a gente vê claramente daqui ali a roda gigante, ó, né, o rio Paillon. E a gente percebe a diferença arquitetônica entre o lado francês e o lado italiano. Quer dizer, tudo é francês hoje, né, vocês entenderam. Mas o que era italiano antigamente e as construções feitas pela nova cultura que se impôs a partir de 1860, né? Então você vê aqueles prédios maiores, tudo ali é arquitetura francesa e desse lado a influência italiana. E aqui no lado leste, né, da colina do Chateau, a gente pode contemplar o Vieux-Port visto do alto. Lá o super iate, o Quantum Bloom, né? A gente tem a dimensão do tamanho desse iate, né, visto aqui do alto, em comparação com os edifícios e os outros barcos. Incrível, né? Ó, aqui é outro panorama da colina do Chateau, que é o mais famoso, porque a maioria das pessoas sobe essas escadarias aqui, ó, fica tão cansado que nem quer subir o resto. Aí para por aqui mesmo, fica satisfeito com essa imagem e vai embora. E é o som dessa sanfona, desse acordeon, que eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal que tem muita coisa legal vindo por aí. Um grande abraço e até breve.